Segundo João, hoje vamos continuar o capítulo 4, a partir do versículo 27. Então João, capítulo 4, versículo 27. Se você encontrou, pode ajudar quem está perto de você. Seja com o livro santo em mãos, seja com o aplicativo santo em mãos. Gostaria que você lesse comigo, estamos na tradução, nova tradução na linguagem de hoje. Amém? Glória a Deus. Então eu vou ler um versículo e te convido a ler o versículo seguinte. Diz o texto, versículo 27. Naquele momento chegaram os seus discípulos e ficaram admirados, pois ele estava conversando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou à mulher o que ela queria. E também não perguntaram a Jesus por que motivo ele estava falando com ela. Leia comigo. Em seguida a mulher deixou ali o seu pote, voltou até a cidade e disse a todas as pessoas: venho ver um homem que disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele é o Messias? Muitas pessoas saíram da cidade e foram para o lugar onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus: mestre, coma alguma coisa. Jesus respondeu: eu tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a perguntar uns aos outros: será que alguém já trouxe comida para ele? Leia bem forte. A minha comida, disse Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar o trabalho que ele me deu para fazer. Vocês costumam dizer: daqui a 4 meses teremos a colheita. Mas olhem e vejam bem os campos. O que foi plantado já está maduro e pronto para a colheita. Quem colhe recebe o seu salário. O resultado do seu trabalho é a vida eterna para as pessoas. E assim tanto o que semeia como o que colhe se alegrarão juntos. Porque é verdade o que dizem: um semeia e outro colhe. Eu mandei vocês colherem onde não trabalharam. Outros trabalharam ali e vocês aproveitaram o trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus, porque a mulher tinha dito: ele me disse tudo o que eu tenho feito. Quando os samaritanos chegaram ao lugar onde Jesus estava, pediram a ele que ficasse com eles, e Jesus ficou ali 2 dias. E muitos outros creram por causa da mensagem dele. Eles diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você disse que nós cremos, mas porque nós mesmos o ouvimos falar, e sabemos que ele é de fato o Salvador do mundo. Amém? Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez. Pai querido Jesus, obrigado pela graça, misericórdia, obrigado pela tua presença em nosso meio. Obrigado porque até aqui o Senhor nos ajudou, ó Pai. Obrigado pela palavra sendo liberada agora nessa noite. Eu peço que o Senhor me capacite a cada um de nós a compreendermos, a recebermos tudo que está no teu coração para nós. Nós oramos em nome do Senhor Jesus, gratos. Amém? Pode sentar por um momento. Então, não perca a colheita. Algumas semanas atrás nós tivemos a oportunidade de começar esse capítulo e fomos até o capítulo 24, onde somos apresentados a samaritana, essa mulher cujo nome o Evangelho não preservou, porém, como uma pessoa improvável, assim como nós, foi um instrumento nas mãos do Senhor, teve um encontro, um impacto com o Senhor Jesus. E nessa continuação, depois de entendermos Jesus explicar sobre a adoração, a verdadeira adoração, ensinar que o Pai busca verdadeiros adoradores, declarar expressamente que Ele é o Messias, nós temos a continuação com os discípulos retornando àquele local. A partir do versículo 27, os discípulos tinham ido comprar comida, e Jesus ficou ali no meio do caminho, à beira de uma fonte, de um poço, estava com sede, e eles retornando os discípulos, eles ficam surpresos, para não dizer escandalizados, pelo fato de Jesus estar ali conversando com uma mulher. Já falamos bastante sobre isso, que naquele contexto, alguém que ensinava a palavra não ficava conversando com a mulher. Na verdade, um bom judeu, aos olhos da sociedade, não ficaria conversando com a mulher. As mulheres
eram tidas como inferiores. O Evangelho, o cristianismo é que traz a valorização da mulher. O próprio relato da criação nos coloca isso. A mulher sendo colocada para exercer autoridade juntamente com o homem. Mas o fato é que eles ficaram surpresos, e mais ainda pelo fato dela ser uma estrangeira, uma samaritana. Povo este que não se dava com os judeus, por uma série de fatores. A ponto, por exemplo, deles não beberem a água da mesma origem, não comerem juntos. Daí o espanto, primeiramente da samaritana, quando Jesus pede água a ela, e agora dos seus discípulos. Porém, mesmo que admirados, diz o texto, eles não questionaram nem o Senhor Jesus e nem a mulher. Aparentemente, eles não conversaram nada com a mulher sai dali. Diz o texto que em seguida a mulher deixou ali o seu pote e voltou até a cidade e disse a todas as pessoas. Eu quero chamar a atenção para alguns detalhes, a atitude, a reação dessa mulher, bem como as palavras do Senhor Jesus. Então, uma vez que ela entendeu o Evangelho, a Bíblia diz que ela deixa o que ela estava fazendo. Se você se lembra na mensagem anterior, ou se você conhece esse texto, você vai se lembrar que ela foi ali para buscar água, sim ou não? Ela foi ali com este propósito. Mas agora, o que ela fazia perdeu o sentido, perdeu o valor. Ela então deixa o pote, volta sem água, diz o texto, para dizer às pessoas o que estava acontecendo. Quando alguém tem um encontro com Cristo Jesus, quando alguém entende o Evangelho, é natural, é consequência, uma mudança, uma virada de chave no que diz respeito às expectativas, aos valores, mesmo às ocupações. Vemos isto com homens que foram chamados e deixaram para trás seus afazeres, de forma temporária ou de forma permanente, para estarem com Jesus. Temos a história de Marta e Maria. Quem tem filho aí, possivelmente já ouviu a musiquinha que se canta aí, infantil, Marta e Maria. Jesus chega lá na casa delas, e havia muita gente. Maria fica aos pés de Jesus ouvindo. Aqui não é a Maria, a mãe do Senhor Jesus, é outra Maria. E Marta fica ali nos afazeres, trabalhando, porque tinha muita gente para fazer as coisas. E Marta, então, indignada, ela questiona Jesus, fala: Senhor, não vai falar nada para Maria? Eu estou aqui trabalhando, cozinhando, lavando a louça, preocupada com as pessoas para serem servidas. Afinal, Jesus estava ali. Atenção, perceba que Marta não estava cometendo nenhum pecado, nada proibido pela lei, nada imoral. Pelo contrário, ele estava servindo. Mas, às vezes, nós confundimos os meios e os fins. A finalidade é Jesus. Amém? Se estamos aqui hoje nesse templo, nesse local, estamos aqui nesse domingo agora, a finalidade é Jesus. Temos meios aqui. Não podemos confundir os meios com os fins. Marta estava perdendo a oportunidade de estar com Jesus. Maria, entendendo, ela ficou ali junto dele. E Marta questiona Jesus, como muitas vezes nós questionamos. Mas Senhor, não vai fazer nada? Não está vendo que Maria está aí? Não sei se ela... Os detalhes ali daquela conversa, talvez. Essa mulher é uma preguiçosa, eu conheço. Não vai fazer nada, é folgada. Mas Jesus então diz: Marta, Marta, você anda muito ocupada. Fala para o teu irmão assim: ela estava muito ocupada. Quantos de nós têm estado tão ocupados,
tão ocupados, quem sabe até fazendo coisas dignas de elogio, que estamos perdendo a oportunidade de estar com o Senhor. E Jesus diz para ela: Marta, você está tão ocupada. Maria escolheu a porção correta. Porque louça para lavar sempre vai ter. Quem lava a louça aí? E tem uma magia, um negócio na pia que você lava, aí volta a ter louça suja. Sim ou não? É um trem, um negócio esquisito. Eu já orei repreendendo isso aí, mas não funciona. Roupa para lavar sempre vai ter, sim ou não? Trabalho para fazer no teu escritório, no teu consultório, lá na obra, sempre vai ter, se Deus abençoar, sim ou não? Há tempo para todas as coisas. Aquela mulher foi buscar água, voltando aqui ao texto. E o texto diz que deixou o pote e voltou correndo. E começou a anunciar às pessoas. Se você se lembra, essa era uma mulher que ela não era bem vista e não era muito enturmada. Tanto que ela estava ao meio-dia buscando água sozinha, e não com outras mulheres. Mas ela esquece de si mesma, e começa a anunciar às pessoas, a todas as pessoas, diz o 28. Venham ver o homem que disse tudo o que eu tenho feito. E aí ela lança aquele sal, ela lança aquela pergunta. Sabe que dificilmente alguém vai conseguir pegar um boi e fazer o boi beber água na marra. Então você dá sal para o boi, que ele vai beber água. Ela lança o sal. Ela faz aquela pergunta: será ele o Messias? Havia uma expectativa naquele momento. Talvez hoje, se nós fizermos essa pergunta a alguém, não vai fazer sentido. Mas com graça e sabedoria, o Senhor vai te dar palavras que vão atrair a atenção daqueles que precisam ouvir o Evangelho. Daqueles que, como o texto diz lá em Coríntios 4:4, estão cegos. Porque o Deus desse mundo cegou o entendimento para que não vejam a luz do Evangelho. E Jesus é luz. A cidade está iluminada, especialmente iluminada para esse período, em memória da vinda da luz ao mundo, que é Jesus Cristo, amém? Não é para esperar Noel. Quem não virá, diga-se de passagem. Quem virá é Jesus. Jesus é a luz do mundo. Diz o texto, então, versículo 30, muitas pessoas saíram da cidade e foram onde Jesus estava. Enquanto isto, versículo 31, os discípulos pediam a Jesus: mestre, coma alguma coisa. Agora essa resposta de Jesus, amados, é um negócio interessantíssimo. Era meio-dia. Eles tinham ido comprar comida. E eles voltam então, qual que é a lógica? Comer, sim ou não? É a lógica. Eles falam: mestre, coma alguma coisa. E Jesus responde: eu tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. E os discípulos então começam a conversar entre eles, mas alguém trouxe alguma coisa para ele então. A gente demorou, atrasamos, não entendendo, não alcançando o que Jesus estava querendo ensinar aqui. Lê comigo o 34 bem forte, vamos lá? A minha comida, disse Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar o trabalho que ele me deu para fazer. Olha que interessante. Os discípulos de Jesus saíram dali, foram ao povoado. Eu acredito que onde eles foram comprar, onde eles foram fazer compra, haviam pessoas fazendo compra. Quem acredita nisso? Não é verdade? Talvez aconteça com você. Às vezes eu saio para comprar carne um pouco mais tarde, tipo umas 10, 10 e meia, e fila do açougue é um tormento, sim ou não? É um tormento, demora.
Aí vai juntando gente ali na fila. Com certeza os discípulos passaram por várias pessoas. Mas eu te pergunto, o que eles foram lá fazer? O que eles foram fazer lá? Fala pro teu irmão comprar comida. E o que eles fizeram? Compraram comida. Simples. Mas sabe, amados, que o Senhor não nos chama para fazermos coisas simples apenas. O Senhor nos capacita para fazermos coisas extraordinárias. Fala para o teu irmão, coisas extraordinárias. O problema é que a nossa mente, ela continua, muitas vezes, dominada pela mesmice. A samaritana, que não tinha nenhum conhecimento comparado aos discípulos sobre a obra de Jesus. Aquela mulher foi impactada com aquela conversa que teve com o Senhor. Mas ela entendeu e foi anunciar Jesus. Os discípulos não entenderam naquele momento e perderam uma oportunidade. Seriam 11 homens, 12 homens que estariam pregando acerca de um novo mestre, contra a palavra de uma mulher mal vista. Não contra, perdão, comparado, né? A palavra de uma mulher. E olha o que a palavra dessa mulher fez. Porque eles vieram, diz o texto, os samaritanos. Então Jesus, percebendo essa atitude, essa oportunidade que eles perderam. Estávamos ali, madrugada de domingo para segunda, eu e o pastor Márcio no aeroporto. E aí chegou um rapaz ali, maluco beleza, como podemos assim dizer, se propondo ali a fazer um desenho da gente e tal, um retrato. E aí começou a conversar e tal. E o voo cancelou o voo, a gente estava no aeroporto já sem dormir, uma bênção. E que ele sentou, começou a conversar com a gente, aí começamos a conversar. Aí o pastor Márcio já mandou uma do filho pródigo. O cara muito lido, o cara que já leu muita coisa e começou a falar assim, muito. Normalmente o pessoal é assim, né? Muito inteligente e vira andarilho, alguma coisa parecida. E começou a pregar para aquele homem, falar do filho pródigo. Encaixou e tal, e aí conversamos. E como a gente comentou, aquele homem saiu dali com a pulga atrás da orelha. Porque ele entendeu o que nós falamos. Agora cabe a ele. Então são oportunidades que muitas vezes nós perdemos de anunciar, de falar sobre Jesus. Os discípulos perderam essa oportunidade, aquela mulher não perdeu. Aí Jesus começa a explicar, olha, a minha comida, ou seja, o que me sustenta, o que me dá força, o que me capacita, o que me dá prazer, é fazer a vontade do Pai. Ele diz aqui, é a vontade daquele que me enviou e terminar o trabalho. Fala para o teu irmão assim, terminar o trabalho. E nós perdemos tempo, perdemos oportunidades. O tema é, não perca a colheita. Porque Jesus disse, vocês dizem o seguinte, a comparação que ele faz. Daqui 4 meses teremos a colheita. Porque havia esse período entre a semeadura e a colheita de cerca de 4 meses. E dá a entender que justamente eles estavam nesse período. Mas não. Olha bem, diz aqui, olhem e vejam. Olhem e vejam bem os campos. O que foi plantado já está maduro e pronto para a colheita. Meus irmãos, as pessoas precisam ouvir o Evangelho. Nós não podemos julgar pela aparência. Há pessoas que nós olhamos e pensamos, mas esse aí não vai ouvir nunca. Mas não está na hora. Se eu falar, não vai ouvir. Esquecemos que apenas
Deus e o cardiologista conhecem o coração, amém? Nós vamos pela aparência e perdemos oportunidades. Ficamos com vergonha, ou estamos ocupados, não somos ousados. Ele diz, não é daqui 4 meses, as pessoas, a colheita está pronta, olhem e vejam bem os campos. Eu acredito que naquele momento as pessoas já estavam chegando, né? Quem sabe Jesus até, dá para imaginar isso, né? Ele mostrando para os discípulos, os homens, as pessoas chegando, olha os campos, estão chegando. E ele começa a explicar, quem colhe recebe o seu salário, o resultado do seu trabalho é a vida eterna para as pessoas. E assim, tanto o que semeia como o que colhe se alegrarão juntos. Jesus está usando aqui uma comparação para nos ensinar o seguinte, diz o 37, porque é verdade o que dizem, um semeia e outro colhe. A gente não sabe quem está passando por nós. Nós não sabemos o quanto de oração já foi feito por aquela pessoa. Nós não sabemos o quanto aquela pessoa já ouviu do Evangelho. E quem sabe eu vou falar, eu vou lançar a semente, aquela pessoa não vai nesse momento se converter. Mas lá na frente alguém vai colher isso. Alguém vai colher. Se buscarmos a nossa vida aqui, você que está aqui hoje, pode até acontecer, mas eu acho muito difícil que alguém aqui ouviu o Evangelho uma vez e aceitou. Ouviu um convite e aceitou. Dificilmente. Essa parábola é muito interessante, essa comparação. É como uma colheita mesmo. Lança a semente demora. Ela começa a germinar. Seja um instrumento nas mãos do Senhor. Não perca a colheita. Não perca a oportunidade. Amém? Quem sabe alguém orou por você. Pregou para você. Mas essa pessoa, quem sabe, nem tomou conhecimento que você hoje está no caminho do Senhor. Só lá na glória a gente vai ficar sabendo disso. Quem sabe um dia a tua esposa, quem sabe a tua mãe, o teu pai pediu fulano lá na coinonia, lá na célula, lá no grupo do Homem ao Massa, falou, ora por fulano, para ele se converter. Aí o pessoal orou ali, e você nem sabe disso, nunca nem vai ficar sabendo disso. E Deus lá determinou. Amém? Quem crê no poder da oração? Você nem sabe disso, nem vai ficar sabendo. Uma vizinha da tua mãe, um dia tua mãe chegou e falou, olha para o meu filho, mora lá em Nova Andradina. E a vizinha dela, que é mulher de oração, ou o vizinho dela, que é um homem de oração, orou por você, você nem sabe disso, e nem vai ficar sabendo. Um folheto, um filme, uma música, uma pregação no YouTube, sendo semeada na tua vida, e hoje você está aqui, amém? Diz o texto, um semeia, outro colhe, e está tudo certo, amém? A festa é a mesma, a família é a mesma, a bênção, o milagre são os mesmos. Isso nos ensina também a sermos humildes e dependentes do Senhor. A pergunta que me vem ao coração, será que os discípulos ficaram alegres? Frustrados? Com todos aqueles samaritanos vindo ali, aceitando a Jesus? O texto não fala. Será que eles ficaram alegres? Envergonhados? Contentes? Como será que eles ficaram? O texto não fala. Mas, por exemplo, nós sabemos que Jonas, quem já ouviu falar do profeta Jonas aqui? Aquele que o grande peixe, preparado por Deus, a Bíblia diz que Deus preparou um grande peixe para engoli-lo. Ele pregando o Evangelho, pregando a notícia do Senhor, houve uma grande salvação, mas ele não ficou contente, porque ele queria que o juízo de Deus alcançasse aquelas pessoas. Sabe, amados, que nós somos tão limitados, tão falhos, que muitas vezes nós não oramos pelas pessoas para serem salvas.
Nós oramos para que Deus as julgue tão somente. Para que Deus as puna tão somente. E alguém vai dizer assim, mas elas merecem a punição. É verdade, nós também merecemos. Mas lembra que Jesus nos ensinou a orar pelos nossos inimigos, sim ou não? Porque se o nosso inimigo se converter, ele se torna um irmão em Cristo Jesus. Assim como aconteceu com Paulo. Assim como Adalmir contou o testemunho. Que ele teve a oportunidade de perdoar um homem que matou o pai dele. Um homem que matou o pai dele se converteu. Mais de 20 anos depois. Será que os discípulos se alegraram com esses muitos samaritanos? Porque nós não somos uma casta, uma sociedade fechada ou algo do tipo. Algumas sociedades fechadas que inclusive, para você entrar, você precisa de alguns méritos e critérios. A igreja não é assim. A igreja aceita, entre aspas, qualquer um. Eu já ouvi isso, a pessoa falar, não, mas eu não pode ser crente não. Você vai lá, só tem ex-drogado, ex-bandido, ex-isso, ex-aquilo. Não entende o que é a graça do Senhor. Não entende o que é a maravilha do perdão do Senhor. Mas o texto diz, versículo 39, muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus, aleluia! Porque a mulher tinha dito, ele me disse tudo que eu tenho feito. Olha que interessante isso aqui agora, amados. O que Jesus fez com aquela mulher? Ele confrontou. Diga para o teu irmão, ele confrontou a mulher. Se você ler o texto anterior, ele confrontou. Em outras palavras, ele disse tudo o que ela tinha feito. Ora, quando Deus começa a nos mostrar tudo que nós fazemos, tem a parte boa, tem a parte ruim, sim ou não? Nossos pecados, nossas mentiras, nossa idolatria, nosso amor ao dinheiro, nosso orgulho, nossa violência, nossa arrogância. Ela foi confrontada por Jesus e foi o que curou a vida dela. Muitos hoje não estão sendo curados, transformados, porque o evangelho pregado não tem sido o evangelho verdadeiro, o evangelho que confronta o pecado. Jesus falou, coitada de você, meu Deus, né? Sofrendo tanto nessa vida, tão difícil. Olha que coisa, hein? Jesus falou, olha, falou muito bem, você está com um homem agora, não é teu marido, você já teve 5. E aí, o que você vai fazer da vida? E é isso que ela diz para aquele povo, ele falou tudo o que eu tenho feito, ou seja, ele me confrontou. Me colocou no meu lugar. E mesmo assim, ele continua me amando. Porque as pessoas precisam ser amadas. Mas o pecado impede que sejam amadas. Jesus nos confronta, mas em nenhum momento ele nos deixa de nos amar. E diz o texto que os samaritanos chegaram ali e pediram para Jesus ficar com eles. É interessante porque Jesus ficou 2 dias ali. Isso é digno de nota. Não era comum isso. Inclusive nem fala o nome dessa aldeia aqui. E diz o texto 41 que muitos creram por causa da mensagem dele. Eu creio, amados, em nome de Jesus, esse ano de 2023 está sendo um ano muito abençoado. Muitas pessoas sendo transformadas pelo Senhor, não só aqui, em outros locais, em outras denominações, mas aqui
Nós temos visto famílias sendo entregues ao Senhor, homens se entregando ao Senhor, mulheres se entregando ao Senhor. A colheita está acontecendo, porque a obra do Senhor Jesus já foi feita na cruz. Nós precisamos lançar a mão, ter a atitude. Conforme Jesus diz em outra parte do Evangelho, orem para que o Senhor da seara, o Senhor do campo, envie outros trabalhadores, porque são poucos. O que eu quero te dizer nessa noite, meu irmão, minha irmã, permaneça firme nesse caminho que você está trilhando. Continue abandonando o seu orgulho, continue abandonando o eu. Mas eu te digo mais. Faça como aquela samaritana, larga o pote de lado. Deixa um pouquinho as suas coisas. Para anunciar mais o Senhor Jesus. Para falar mais desse Jesus maravilhoso que tem transformado a nossa vida. Eu tenho absoluta certeza que qualquer um de nós aqui, se falar o que Deus tem feito na sua vida, isso vai causar impacto em outras pessoas. Falar de Jesus não é pregar teologia, não é ensinar o grego do Novo Testamento, não é vir aqui à frente e trazer uma mensagem, é falar o que Jesus tem feito na sua vida. Há mulheres que se ouvirem o que Deus tem feito na tua vida, há homens que se ouvirem o que Deus tem feito na sua vida, eles vão, como aqueles samaritanos, buscar. Eles vão chegar até Jesus. E a grande mentira é: mas Deus tem feito tão pouco, há tanta coisa para fazer na minha vida ainda. É verdade, há muita coisa para Deus fazer na nossa vida. Assim como havia muita coisa a ser feita na vida daquela samaritana. Mas o fato é que ela deixou o pote, voltou para um lugar que não lhe era agradável. Mas ela não podia deixar de falar desse Jesus maravilhoso. Por outro lado, os discípulos, volto a dizer, passaram por aquele local e fizeram o que se esperava que eles fizessem. Compraram comida. Não faça apenas o que se espera que você faça. Vá além. Fala para o teu irmão, vá além. O que Jesus tinha pedido para eles? Comprar comida. Jesus não falou para eles pregarem ali. Então, está tudo certo. Eles não pregaram. Mas o dono, o Senhor de todas as coisas, Ele espera de nós que falemos dEle, que anunciemos a Ele o que Ele tem feito em nossas vidas. 2023, você já parou para pensar e pôr no papel o que Deus fez por você nesse ano? Muitos vão encontrar parentes agora no final do ano, sim ou não? Para muitos é um momento de alegria, para outros é enrosco, sim ou não? Ó, teus parentes estão aí, Rodrigo, fica dando risada aí não. Mas é um momento para falar o que Deus fez na tua vida em 2023. Tudo bem, come lá o pernil, come lá o chester, come lá o carneiro. Hoje já me perguntaram, já preparou o carneiro para o final de ano? É momento para isso. Porém, fala o que Deus fez na tua vida. Não vai ficar lá falando, isso aqui é do diabo, isso aqui vai para o inferno, isso aqui não é de Deus, isso aí é pecado. Não, meu irmão. Não, minha irmã.
Fala o que Deus fez na tua vida. Você está com paz no coração? Quantos que vão chegar esse final de ano agora sem paz no coração? Angustiado, preocupado, ansioso. Você tem tido alegria no coração? Quantos vão chegar nesse período agora? Emotivo, saudosista, mas triste. Deus tem renovado as suas forças. Quantos que vão chegar nesse final de ano cansados? Não aguenta mais. Deus tem te perdoado. Quantos vão chegar nesse final de ano agora cheios de culpa, acusação? Fale o que Deus tem feito. O que Deus fez nesse ano na tua vida. Isso até mesmo é um exercício, até mesmo para você ser grato ao Senhor. Porque às vezes a gente vai levando e as bênçãos do Senhor vêm acontecendo, daqui a pouco as bênçãos ficam tão comuns que a gente deixa de agradecer ao Senhor, a gente fica mal acostumado. Fala pro teu irmão assim, não seja mal acostumado. Se a gente conversando, eu e o pastor Márcio conversando, né, nessas viagens aí e tal, e a gente falando, né, das conquistas e das bênçãos, e a gente fala isso aí, a gente fala, cara, a gente está mal acostumado. Tem coisas que para nós, assim, é comum, e às vezes a gente ouve outros pastores, outros irmãos, fala, meu Deus, tal coisa. Mas a gente não pode ficar mal acostumado, senão a gente deixa de agradecer ao Senhor, a gente deixa de dar graças a Deus. Começamos a achar que é obrigação de Deus nos abençoar. E Deus não tem obrigação de abençoar ninguém. Sim ou não? Mas nós agimos como se fosse obrigação do Senhor. Ora, eu fiz a minha parte. E às vezes nem fez, né? Mas acho que fez. Faça como essa mulher. Versículo 42, eles diziam à mulher: agora, não é mais por causa do que você disse, mas porque nós mesmos o ouvimos falar. Sabemos que de fato Ele é o Salvador do mundo. Que coisa forte isso aqui, amados. Que declaração. Talvez para nós hoje seja algo comum falar, Jesus é o Salvador do mundo. Naquele momento, não. Salvador do mundo era um dos títulos que os imperadores romanos utilizavam. Salvador do mundo. Era algo muito sério que eles estavam falando. Muito fora do normal. Mas eles chegaram a essa conclusão porque tiveram encontro com Jesus. E eles tiveram encontro com Jesus porque aquela mulher falou. Não porque os discípulos compraram deles. Talvez, quem sabe, alguns chegaram ali e olharam aqueles discípulos, né, ao redor de Jesus e falaram, rapaz, eu acabei de vender carne pro cara aí. E o cara não falou nada para mim. Nem avisou que tinha um Messias aqui, um mestre. Quem sabe, alguém falou, olha, acabei de vender ali pro cara um trigo, um cereal. Conversei com ele. Tivemos aquela conversa ali de balcão, né? O tempo, como é que tá, tal, né? Palmeiras 12 vezes campeão, Santos rebaixado, aquela conversa normal. Agora o cara está aqui e não falou nada para mim que havia um Salvador aqui. Que isso não seja a nossa situação, amém, amados? A pessoa que triste. Eles se encontraram com o Senhor Jesus graças à ousadia. Quero que você entenda isso. Versículo 34, vou ler novamente. A minha comida, disse Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar o trabalho. É muito forte isso que Jesus fala. Logicamente que ao se tratar dele é um patamar acima do nosso, porque ele veio com o propósito de entregar por nós. Mas o que ele ensina aqui é um princípio que se aplica a nós, tanto é que ele ensinou os discípulos acerca disso. O meu sustento emocional, espiritual, material, presta atenção nisso. Sustento é algo, amados, que gira o mundo.
Tudo que nós fazemos é pelo sustento. Você até pode ter um trabalho que te agrada, que é o teu hobby, você gosta do seu trabalho, você ama o seu trabalho, mas ele é necessário para o teu sustento. Tudo que nós fazemos gira em torno do sustento emocional. Receber a atenção, receber o amor, receber a comunhão, receber o estar junto com a família, o estar junto com alguém que a gente gosta. Tudo gira em torno do sustento. Jesus está dizendo, o meu sustento é fazer a vontade. Não se permita ser um cristão frustrado. Há muitos cristãos frustrados. Por quê? Porque o sustento não tem sido o Senhor. Não tem vindo dele. Se o próprio Jesus vivia desta forma, que dirá nós? E como eu disse, isso é um aprendizado. E o Senhor está nos ensinando, amém? Isso é um aprendizado diário, constante. E terminar, concluir o trabalho que Ele me deu. Eu lhe pergunto, qual o trabalho que Deus te deu? Você sabe qual o trabalho que Deus te deu? Isso é algo que nós precisamos buscar em Deus. Porque Ele nos deu um trabalho, nos deu uma função. Se você não sabe qual é o seu trabalho em Deus, há um problema grande aí. Paulo nos ensina que ele trabalhava, ele agia de tal forma, que ele trabalhava, ele lutava, ele treinava, ele buscava, para não correr à toa, para não dar soco no vento. Existem algumas coisas que são básicas na vida de um cristão, que fazem parte do trabalho de Deus na vida deles. Faz parte do nosso trabalho o casamento, o matrimônio. É um trabalho, é uma missão, um objetivo. Por isso que o mundo hoje descarta o casamento. O casamento ele é totalmente descartável, desnecessário. Às vezes até um peso. Mas é um trabalho que o Senhor nos confiou. Os filhos, é uma missão, é um trabalho que o Senhor nos confiou. Os pais. E fora essas coisas básicas, você é especial no sentido de que Deus tem algo, um objetivo, um trabalho para você. Quem crê nisso? Deus tem um propósito para você. Jesus disse para aqueles homens, a minha comida, o meu propósito, é a vontade do Pai. E concluiu o trabalho, meu irmão, em nome de Jesus. Muitos morrem sem concluir o trabalho que Deus lhe confiou. E não é porque morreram antes do tempo, não. É porque eles não fizeram o que tinha que fazer. Não, em nome de Jesus, não será o teu caso, amém? Você vai concluir o trabalho que o Senhor te confiou para fazer. Então ore, se você não sabe, ore e diga, Senhor, qual o propósito, qual o objetivo? E não importa a idade que você tem, amém? Não importa a idade que você tem. Isso não tem a ver com idade. Quantos anos Moisés tinha quando ele tirou o povo de Israel do Egito? Alguém sabe? Oi? 80 e poucos? 80 e poucos. Quem tem 80 e poucos anos aqui? Vamos ver. Então todo mundo está gurizão aqui perto de Moisés, sim ou não? Não tem a ver com idade. Quem sabe você já perdeu tempo. Possivelmente já perdeu muito tempo. Mas o Senhor é poderoso para mudar isso, para restaurar isso em nome de Jesus, amém? Você tem um propósito em Cristo Jesus. Aquela mulher tinha um propósito que ela não sabia.
Era mais um dia na vida dela, mais um dia onde ela ia pegar o cântaro, o pote, ao meio-dia, aquele calor, aquele sol na cabeça, pegar água. Mais um dia, como outro qualquer. Mais um dia que você vai para o seu trabalho, vai para o comércio, vai para o frigorífico, vai para a usina, vai para a oficina, mais um dia. Mas então ela encontra Jesus. E tudo muda. Amém? Esse é o poder, essa é a graça do Evangelho. Para encerrar, o tema é: não perca a colheita. Meu irmão, não perca a colheita. Jesus diz para eles: vocês dizem daqui 4 meses teremos a colheita. Não, meu irmão, não é daqui 4 meses, não é para amanhã. Deus não é dieta. Fala para o teu irmão: Deus não é dieta, meu irmão. Agora é aquele momento do ano que nós começamos a fazer planos para 2024. Sim ou não? Planos que não vão passar de fevereiro. Aqueles planos de sempre. Vou ler a Bíblia inteira, vou emagrecer, vou começar a fazer exercício. Não vai chegar em fevereiro isso aí. Igual foi 2023, 2022, 2021, 2020. Porque eu lhe pergunto, por que tem que esperar dia 1º de janeiro? Se não começar hoje, não vai ser dia 1º de janeiro, sabe por quê? Você vai estar no meio de um monte de parente, ou vai estar na praia, aí já não vale, né? Ah não, hoje não, porque dia 1º, pô, também não, né? Vai estar com a barriga daquele tamanho, tanto comer, sim ou não? Aí já não dá. Dia 2 de fevereiro, 2 de janeiro. Não, mas ainda estou de férias, né? Quando voltar das férias, a gente começa. Resumo da ópera. Não faz nada. Meu irmão, no dia que se chama hoje, fala assim: hoje, Deus tem algo para mim. Deus tem algo para você. Deus não é dieta para começar segunda-feira. Dia 1º de janeiro não é mágico, não tem mágica nenhuma, não tem numerologia, não tem nada. Se você não entender isto, você até pode começar alguma coisa dia 1º de janeiro. Não é pecado isso. Eu quero te dizer o seguinte: muitos estão se enganando com isso, como se enganaram até hoje. Muitos já abandonaram 2023. Tipo, acabou 2023. E hoje é dia 17. Sim ou não? Mas já estão agindo como acabou o ano. Não tem mais nada a fazer. E a pessoa, se Deus te chama hoje e fala: acabou para você. E aí? Tem muita coisa para Deus fazer em 2023 na tua vida. Você crê? Crê ou não crê? Sim ou não? Mais ou menos, né? Meu irmão, será que Deus está preso com o calendário? Será que Deus está igual a gente, cansado agora em dezembro? Ele fala: não, deixa isso aí para janeiro. Será que a gente ora a Deus e fala: não, deixa para janeiro isso aí, porque agora eu estou cansado. Vou tirar férias. Será, amados? Para Deus não existe dezembro, não existe janeiro, não existe 2022, 23, 24. Deus é eterno. Não se limite por essas circunstâncias que não nos levam a nada. Que sim, a virada do ano seja uma bênção na tua vida. Sim, que janeiro coisas novas aconteçam na tua vida. Mas é porque você está tomando uma atitude a partir de agora. Não porque vai esperar chegar a virar o ano. Gastar com fogos, um monte de coisa, e roupa branca. Os flamenguistas não precisa gastar com fogo, né? Já comprou, não usou, né? Vai usar agora na virada do ano, né? Já gastou, não usou, né? Mas quase usou, né? Quase. Aí roupa branca, expectativa, aquela coisa toda. É gostoso, amados. Mas assim, não tem nada de místico. Não tem nada de mágico. Isso não vai mudar nada na vida de ninguém. Se nós não nos posicionarmos. Eu quero orar contigo, se você pudesse colocar em pé.
Olhe para os campos, Jesus falou para eles. Vocês têm falado, não, tem 4 meses ainda. Não, Jesus está falando, olhe agora. Olha o que está acontecendo. Eu estou fazendo a obra. As pessoas estão ouvindo. As pessoas estão sendo transformadas. Se você entendeu essa mensagem, se você recebeu no teu coração, esse é o momento que nós vamos agora agir. Através da oração. Feche seus olhos. Ore ao Senhor. Fale com Ele agora. Com as suas palavras. Senhor, nós oramos com gratidão.